No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos, vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? E ela disse-lhes: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, disse-lhe: Raboni, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai para os meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que Ele lhe dissera: tenha bondade de tomares o teu lugar. Deixem-me fazer uma pergunta. Quantos de nós aqui estávamos às 6h45 lá em baixo? Bem, quantos de nós? 6h45, levantem. Obrigado. O João acho que já pediu ajuda à inteligência artificial para contar na fotografia o número de pessoas. Já pediste, João? Quantas, mais ou menos, é que a inteligência descobriu lá em baixo? Uau, mais de 200 de nós. Isso é uma coisa boa, meus irmãos. Mais de 200 pessoas cometeram a ousadia de ir para o rio. Para o rio é uma expressão, nós não entramos no rio, está bem? Mas também há uma coisa interessante quando isto acontece. Eu sei, nós conhecemos a nossa igreja. Chega a esta hora, meus irmãos, dá uma quebra. Quem confessa? Quem confessa? Quem confessa? Os dois primeiros cânticos, nós agora já dá uma quebra. O meu plano não é pregar muito, mas ainda antes de o fazer, eu quero reconhecer uma coisa, porque nós não temos muitas oportunidades, cultos especiais para fazer isto. Eu vou pedir, e hoje é especial, ok? Hoje é um dia especial por todas as razões, e eu vou pedir que se possam manifestar, e podem, hoje é exceção, hoje é regra, está bem? Nós somos batistas, ok? Está tudo bem. Mas eu vou pedir que se possam manifestar audivelmente, ficando em pé, e se quiserem até gritar, vamos lá, mas fiquem em pé os de Algés,
e manifestem-se. Os de Algés, ok? Fiquem em pé e manifestem-se. Fiquem só um pouco em pé, que é para toda a gente vos ver, ok? Obrigado, meus irmãos. Obrigado. Podem ficar sentados. Now, please raise... We know that Algés is special, okay? But please raise everyone that attends the International Church. You don't have to feel in competition with the guys in Algés because they are really crazy. But if you can make some kind of sound, so the International, the Lapa Church, please raise and do something. Yeah. You know, when you speak English, you're cool. So you're just cool. Obrigado, meus irmãos. Eu também queria que a nossa igreja visse isto, e eu não quero levar muito tempo do sermão ao mencionar isto, mas eu quero mencionar. Esta tem sido a visão da nossa igreja já há alguns anos. Nós não temos espaço para crescer mais aqui. Já temos 2 cultos, hoje estamos a fazer só um, e por isso é que hoje é um pouco diferente. Nós não temos espaço para crescer mais aqui. Queremos ir embora da Lapa? É uma pergunta que eu faço. Queremos ir embora da Lapa? Não queremos. Nós amamos a Lapa, amamos Lisboa. Não quer dizer que não pudéssemos fazer um bom trabalho e ser fiéis noutro lugar de Lisboa, mas nós não queremos deixar Lisboa. E por isso os nossos planos, isto tem a ver com tudo nos últimos tempos, obras, os nossos planos é fazer obras na nossa igreja, mas nós não podemos crescer mais aqui. Hoje é prova disso, não temos boas condições quando juntamos toda a gente. Então é por isso que estas 2 comunidades estão nascendo e crescendo para se desenvolverem, e nós já precisamos de continuar a pensar no futuro. Porque Deus tem abençoado a comunidade em Portugal com crescimento, tem abençoado a cidade de Lisboa com crescimento, tem abençoado a cidade do Porto. Eu estive numa conferência nos últimos dias no Porto, na Igreja Presbiteriana Pedras Vivas, do pastor Leonardo, foi uma bênção. Deus está a abençoar o nosso país com crescimento evangélico, Deus está a abençoar a nossa igreja com crescimento, e nós temos de compreender que, sendo o nosso espaço limitado aqui, nós temos de enviar pessoas para outras igrejas. Quando tu fazes parte da Lapa, tu nunca sabes se vais terminar na Lapa. E hoje que temos este privilégio, que não costumamos de estar todos juntos, é para tu pensares nesta coisa maravilhosa que Deus está a fazer, mas que implica visão da nossa parte, esforço da nossa parte, para que o nosso crescimento aconteça noutros lugares. Amém? Amém. Vamos voltar à palavra. Quero pregar-vos uma mensagem, um sermão que se chama Jesus chama-me pelo nome. Deixa-me aplicar a ti agora neste caso. Jesus chama-te pelo nome. Acreditar que Jesus ressuscitou é tão difícil hoje como era há 2000 anos. Esta é a primeira coisa que eu te quero dizer. É tão difícil acreditar em ressurreição dos mortos hoje como era há 2000 anos. Se tu olhares para aquilo que está a acontecer, e nós vamos concentrar-nos sobretudo em Maria Madalena, nesta cena, por seguir Jesus, passou por um momento de desânimo porque contava ir encontrar o corpo de Jesus para o embalsamar. Então Maria Madalena fica desanimada diante do sepulcro vazio, e eu quero comparar este desânimo de Maria Madalena à nossa vida hoje. As pessoas que seguem Jesus passam por momentos de desânimo, mas Maria Madalena teve uma bela surpresa, porque é isso que a fé faz connosco. Então gostava que nesta manhã tu te fosses aproximando do exemplo de Maria Madalena, para te colocares no lugar dela, alguém que tinha uma expectativa, que não estava a ser encontrada, mas que vai apanhar uma bela surpresa. E quando pensamos nesta surpresa, quero que penses como esta surpresa, de algum modo, é aquilo que a fé faz na tua vida.
Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que uma vez mais isto possa acontecer no nosso coração. Querido Deus, se nós começarmos a ser muito sinceros com os nossos sentimentos nesta manhã, provavelmente não vamos conseguir não vamos conseguir reprimir as nossas emoções e, por isso, também não precisamos de as reprimir. Tu aceitas, tu conheces as nossas emoções. Nós agradecemos-te por esta manhã. Não celebramos hoje nada que não celebremos de cada vez que nos reunimos, mas hoje é verdade que é especial por cada pessoa que aqui está, Senhor, por cada pessoa que se esforçou, por cada pessoa que, ao estar aqui, já crê em Ti, por cada pessoa que, ao estar aqui, ainda não crê em Ti. Por todos nós oramos, em nome de Jesus, nesta hora, para que esta mensagem possa ser alimento espiritual para cada pessoa. Ajuda-me para isso, porque nós reconhecemos, aqui uma maioria levantou-se muito cedo, e não queremos distrair-nos, não queremos que o cansaço nos atrapalhe, pelo contrário, queremos estar atentos ao que o Espírito Santo tem para nós. Oramos tudo isto, não porque conquistamos alguma coisa por termos madrugado hoje, não porque hoje estamos mais santinhos porque viemos à igreja na Páscoa. Não, nós fazemos esta oração não é por nada que nós façamos. Nós fazemos esta oração por aquilo que Jesus fez por nós e que nós estamos a lembrar hoje. Por isso, assinamos a nossa oração no nome de Jesus. A igreja pode responder? Amém. Volto a olhar para o texto, vamos lá, vamos tentar que seja assim um sermão não necessariamente muito longo. Eu quero chamar a tua atenção para Maria Madalena. Já noutras ocasiões vos falei do verso 1 ao verso 10, as coisas engraçadas que estão nas entrelinhas. Não sei se todos repararam, desde os mais velhos aos mais novos. Hoje tenho pessoas ainda mais perto de mim. O Tiago está aqui tão perto de mim, o Samuel. Vou tentar não cuspir muito. Estamos assim todos aconchegados hoje. Eu não sei se vocês repararam, lembram-se no passado, quando vos falei deste texto aqui, ainda há uns meses, creio eu, foi o ano passado, aquela picardia entre discípulos. Quem escreveu este texto foi o evangelista João. E ele não se nomeia diretamente, mas ele aproveita para dizer que a primeira pessoa ao chegar lá, Maria Madalena, vai dizer aos discípulos e imediatamente João e Pedro. Não é? E ele aproveita para dizer que os dois vão, mas deixa o recado. Ele correu mais rápido do que Pedro. A maneira dele dizer, Pedro... Alguns de nós andamos a correr, sabem? Na nossa equipa pastoral há pessoas que andam a correr. Não sei o que é que elas querem provar a quem, mas nós temos um obreiro que começou a correr. E ele faz questão de, cada vez que corre, mete na internet. Eu acho que é mais um trabalho psicológico do que físico. Mas imagina, se fosse ele podia ser o evangelista João a escrever e a arranjar a maneira de dizer que tinha corrido mais rápido, porque é isso que João diz. Esta picardia entre rapazes está aqui na primeira parte, nos primeiros 10 versos. Dá vontade de ir falar sobre isto, mas hoje não é. Hoje não é o nosso propósito voltarmos a falar desta picardia entre rapazes, entre discípulos, que competiam tanto que até nas páginas da Bíblia arranjam maneira de competir acerca de quem corre mais rápido. Os rapazes são terríveis. Até quando são apóstolos continuam a ser rapazes. Mas o meu ponto é nós concentrarmos a nossa perspectiva em alguém mais interessante, que é uma senhora, que é Maria Madalena. Então eu gostava que tu olhasses para Maria Madalena, porque há aqui algo que pode parecer contraditório. Eu quero chamar a tua atenção para isto. Maria Madalena tem olhos para ver coisas. Por exemplo, vai aí ao verso 1. O que é que Maria Madalena vê no verso 1? Vamos lá, por partes. O que é que ela vê no verso 1? Tens a Bíblia, sabes ler? Responde. O que é que ela vê? Maria Madalena vê a pedra retirada. Logo o primeiro verso deste capítulo põe Maria Madalena a ver coisas. No verso 12, depois dos rapazes terem tomado conta da cena, os apóstolos, Maria Madalena volta a ver alguma coisa. O que é que Maria Madalena vê no verso 12? Ela vê 2 anjos no verso 12. Podemos ir agora um pouco à frente, depois já vamos voltar atrás, mas finalmente, no verso 14, o que é que Maria Madalena viu?
viu Jesus, mas curiosamente ela viu, mas não viu. Então, eu quero chamar a tua atenção para isto, porque este é um dos detalhes, podia falar de outros, mas este é um dos detalhes bonitos deste texto, que é Maria Madalena vê, mas não vê. Ela vê coisas, mas no ver dela há coisas que ela não está a ver. Por isso mesmo, a circunstância só se vai resolver mais tarde, e vamos deixar isto para mais tarde, mas no verso 16, finalmente, depois dela ter visto Jesus, ela realmente vai ver Jesus. Mas eu quero chamar a tua atenção para a aparente contradição de Maria Madalena ver sem ver. E como é que isso nos pode ensinar de como funciona acreditar na ressurreição. Este é um dos propósitos. Encontras essa frase aqui. Portanto, uma das coisas que eu quero fazer-te refletir com a Bíblia aberta é tu reconheceres que o texto, de um modo bastante sugestivo, coloca Maria Madalena a ver coisas, mas ao mesmo tempo a não ver o mais importante. E eu quero usar isto, este ver sem ver, como uma analogia, como uma comparação dos desafios que se colocam quando tu tens fé. Portanto, já estás a ver onde eu quero chegar. Tu passas por circunstâncias semelhantes às de Maria Madalena, no sentido em que muitas vezes nós estamos a ver sem ver. Maria Madalena está a ver sem ver. E quando tu acreditas na ressurreição, tu és chamado a ter uma fé que não vê sem ver. Mas nem sempre é fácil nós vermos aquilo que estamos a ver. Quero chamar a tua atenção para 3 coisas. E a partir de agora vou falar-vos disto de acreditar na ressurreição de Jesus. A partir desta cena de uma testemunha ocular, Maria Madalena, que presenciou o sepulcro vazio, quero falar-te 2000 anos depois de como é que funciona para mim e para a maioria de nós acreditar que Jesus ressuscitou. Em primeiro lugar, eu quero dizer-te que tu não vais acreditar na ressurreição de Jesus se tomares a ressurreição de Jesus como uma coisa normal ou natural. Ninguém acredita na ressurreição por partir do princípio que é uma coisa natural. Não é uma coisa natural. Tu já viste algum morto a ressuscitar? Não viste. Portanto, quando os cristãos acreditam que Jesus ressuscitou, eles não acreditam porque acham natural acreditar. Maria Madalena, como todos os outros que tinham convivido com Jesus nos 3 anos anteriores, não compreendeu quando Jesus entrou no assunto da sua morte e da sua ressurreição. Mas a coisa interessante é que Jesus tinha falado sobre isto. Se seguires, por exemplo, o rumo do Evangelho de Marcos, 3 vezes, de um modo bastante distinto, antes de Jesus morrer, ele fala acerca da necessidade de morrer e ressuscitar. Os discípulos ouviram, o grupo que seguia Jesus ouviu. Eles ouviram Jesus falar sobre o assunto. Mas por alguma razão, agora que aconteceu uma das coisas que Jesus disse que tinha de acontecer, eles não estão a ligar o ponto A ao ponto B. E deixa-me dizer-te, não tomes os discípulos como pessoas lentas. Eu se fosse discípulo tinha entendido à primeira. Não censures os discípulos e não censures Maria Madalena. Se ser cristão fosse compreender tudo com facilidade, Maria Madalena e todos os que seguiam Jesus facilmente teriam visto na ausência do corpo de Jesus a presença da promessa cumprida, porque afinal Jesus tinha falado sobre o assunto. Se ter fé fosse fácil, Maria Madalena chegava lá e dizia: João, Pedro. Falava com as outras mulheres e dizia: então, mas é óbvio que ele não está aqui. Ele falou mais do que uma vez no assunto. E já reparaste que isso não acontece. E não tem a ver com a lentidão específica dos seus discípulos, das mulheres que seguiam Jesus. Tem a ver com o facto de que ter fé não é uma coisa natural. Não é 1 mais 1 é igual a 2. O que é fé? O que é acreditar na ressurreição, então?
Não é uma coisa que vai depender de 1 mais 1 é igual a 2. Eu também não quero pregar que ter fé é mandar a lógica para o lixo. Mas o que eu te quero dizer é que ter fé não depende daquilo que tu desenvolves racionalmente. Ter fé não depende daquilo que tu desenvolves intelectualmente. Ter fé nem depende daquilo que tu desenvolves emocionalmente. Porquê? Porque a fé não é uma coisa que tu desenvolves. A fé é uma coisa que Deus te dá. A fé é dada. Depende 100% de Deus, não de ti. Por isso mesmo é que tu já estás a ver que é preciso que o próprio Jesus venha intervir para que finalmente Maria veja além do que não está a ver. Pensa nisto. A fé, sendo algo que Deus te dá e não algo que tu desenvolves, também é a capacidade de, na ausência do que tu estás à espera, Maria Madalena estava à espera de encontrar o corpo de Jesus, a fé também é a capacidade que Deus te dá de, na ausência de se cumprir aquilo que tu estás à espera, tu encontrares algum tipo de presença de Deus que na altura Maria Madalena não encontrou. Vais encontrar essa afirmação agora aqui. A fé é uma coisa que te é dada, não uma coisa que tu consigas desenvolver, e também se mostra na capacidade de, até quando as tuas expectativas não foram cumpridas, tu reconheceres que Deus está contigo nisso. Curiosamente, era aquilo que, num momento, Maria Madalena não consegue sentir. Porquê é que eu quero aplicar a fé neste sentido? Porque, de certeza, eu sei. Há alguns casos, sei especificamente, naturalmente, como vosso pastor, porque conheço muitas das vossas circunstâncias. Muitos de nós estamos hoje aqui a fazer uma festa, que Jesus ressuscitou, mas isso não significa que nós vimos fazer a festa da Páscoa, porque ser cristão corresponde a termos todas as nossas expectativas encontradas. Eu não vou pedir que levantem as mãos, mas se eu agora dissesse assim, levantem as mãos todos aqueles que têm expectativas por cumprir. E não deixaram de ter fé por causa disso. Agora, eu quero encorajar-te, se tu estás numa circunstância destas, e se te sentes até passar por um período mais difícil por teres uma expectativa que não cumpriste, que tu compreendas que até quando as tuas expectativas não se cumprem, isso não significa que Deus está ausente. Naquela altura, Maria Madalena não conseguia ver Jesus, não conseguia ver a presença de Jesus. Vai ter de ser o próprio Jesus a intervir para ela ver que Jesus está presente. Na nossa vida, tantas vezes isso acontece. E por isso também já te estou aqui a oferecer uma solução. Sabes como é que tu vais reconhecer a presença de Jesus da mesma maneira que Maria Madalena reconheceu? Ouvindo a voz dele. Mas tu podes dizer, mas eu não tenho Jesus ao meu lado como Maria Madalena teve. Mas tu tens a palavra de Deus ao teu lado. Por isso, nós acreditamos que, na prática, nos momentos em que as nossas expectativas ainda não estão cumpridas, a leitura deste livro, guiada pelo Espírito Santo, é uma maneira que Deus usa para tu saberes que não estás sozinho, que a presença de Deus está contigo, até quando dele tu estás a receber um não. Amém? Primeira coisa. Segunda coisa. Ninguém tem fé, portanto, estou a falar acerca disto de ter fé, de acreditar na ressurreição. A primeira coisa que eu te disse é que não fiques à espera que ter fé seja uma coisa natural. Não é uma coisa natural, não é uma coisa fácil, não é uma coisa que tu desenvolves, é uma coisa que te é dada. Segunda coisa, ninguém tem fé porque é fácil ter fé. E aqui quero agora sublinhar esta questão da facilidade por uma razão. Vai ser tão difícil tu acreditares em Cristo, de certo modo, como foi para Maria Madalena naquela hora há 2000 anos. Já te disse isto, as pessoas há 2000 anos não eram mais estúpidas do que nós somos. E nós às vezes achamos, as religiões desenvolviam-se há 2000 anos, as pessoas acreditavam em qualquer coisa. Tu achas que as pessoas há 2000 anos acreditavam em mortos a ressuscitar? É óbvio que não. Deixa-me usar esta expressão, não é a melhor, mas deixa-me usar. Vender a história da ressurreição era tão difícil há 2000 anos como é hoje.
Mais ainda se tivermos em conta que a primeira testemunha da ressurreição é quem? É Maria Madalena. Maria Madalena é uma mulher. Naquela altura, no contexto da sociedade do Israel de há 2000 anos, uma mulher não podia, o testemunho de uma mulher não valia no tribunal. Pensa nisto. Se já é muito complicado tu acreditares em alguém que morreu e ressuscitou, acreditares nessa história contada por uma mulher ainda era mais complicado. Pensa nisto ainda. Logo, se os cristãos começaram a contar uma história que Jesus ressuscitou e apareceu a Maria Madalena, é porque provavelmente Jesus ressuscitou e apareceu a Maria Madalena, porque essa história tem tudo para dar errado. Como é que tu explicas que se isto fosse uma aldrabice, se isto fosse uma fraude, como é que tu explicas que aquelas pessoas estavam dispostas a morrer e muitos deles morreram por isto? É difícil de explicar, no mínimo. Foi uma alucinação. A Bíblia não se comporta de acordo com alucinações. Não quero ficar muito neste tempo, neste tópico, mas há aqui, isto puxa sempre um pouco por mim. Sabes que uma coisa engraçada, um detalhe que para mim ficou guardado quando há uns anos, lá em São Domingos de Benfica, alguns estão presentes desse tempo, nós estudámos a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Uma das coisas que Paulo diz no capítulo 15 é que quando ele fala na ressurreição, ele diz que Jesus apareceu aos discípulos e a cerca de, tem ideia do número? 500 pessoas. Se isto fosse uma alucinação, o apóstolo Paulo não dizia isto, porque naturalmente o que ele está a querer dizer quando diz há cerca de 500 de pessoas que viu, o que ele está a dizer é, se vocês têm dúvidas, vão e perguntem. Não é assim que seitas malucas funcionam. Seitas malucas não se dão a exame dos outros. O cristianismo sempre se deu. Por isso mesmo, os olhos de Maria, nesta altura, não viam Jesus, porque ver Jesus em circunstâncias que não queremos viver só acontece pela fé e não pela facilidade. Vai ficar aí projetada essa frase. Pensa nisto. É óbvio que não era fácil para Maria Madalena ver Jesus naquela hora. Porque nunca vai ser fácil ter fé. Nunca vai ser fácil acreditar na ressurreição. Nós acreditamos na ressurreição pela fé, não é porque é fácil acreditar. Repara, isto não significa que quando eu valorizo o elemento de fé, nós estamos a fugir de questões racionais, de inquérito. Deita algumas razões que tornam improvável que isto seja uma história inventada. Podemos discutir sobre isso. Mas é verdade que tu nunca vais ser um cristão fiel a Jesus baseado na facilidade das circunstâncias. Mas vai ser baseado na fé. Não era fácil para Maria Madalena acreditar. Não vai ser fácil para ti acreditares. Ao domingo é mais fácil seres crente. Por isso é que muitos de nós, eu faço isso. Eu passo o maior tempo que posso ao domingo na igreja, porque é mais fácil ser crente aqui. Porque assim que saio da igreja começa a ser difícil para mim ser crente. Estou a brincar, estou a falar a sério. À segunda vais trabalhar e começa a ser mais difícil seres crente do que quando estamos aqui. Não é fácil ser crente. É uma questão de fé. Terceira e última coisa. Em terceiro lugar, falando acerca de acreditar na ressurreição, falando acerca de ter fé, tu sabes como é que se vê se alguém realmente tem fé? Qual é o grande teste? Como é que tu vês que alguém realmente tem fé? Essa pessoa comporta-se como Maria Madalena se foi comportar aqui. Essa pessoa contagia os outros como Maria Madalena foi contagiar os outros com a sua fé. Se tu reparares depois, à medida que os evangelhos avançam, tu notas que há um contágio. Maria Madalena, as mulheres vão dizer, os discípulos vão dizer, a notícia espalha-se. Acreditar é contagiar, crer é contágio. Por Jesus ser o centro da ressurreição, a mensagem tem de passar de Maria Madalena para os outros. Aquilo não foi um encontro privado de Maria Madalena com Jesus. Em menos de nada, ele torna-se um encontro público. Se a tua fé em Cristo for, sobretudo, um assunto privado, talvez isso signifique que tu não acredites assim tanto que Ele realmente ressuscitou.
Vou voltar a repetir. Se a tua fé em Cristo for um assunto que tu guardas muito para ti, talvez isso seja sinal que tu não acreditas assim tanto que Jesus ressuscitou. E vou dar uma analogia muito básica, destrambelhada. Imagina, ficção científica. Como se diz agora em inglês, é um thought experiment, não é? Portanto, imagina que por alguma razão, imaginação, só imaginação, como o SpongeBob dizia, imaginação. Vocês não viram o SpongeBob. Perderam um grande profeta nos últimos anos. Imaginação. Tu estás num funeral. Eu disse que era imaginação. E o morto levanta-se. Tinha estado clinicamente morto e levanta-se. Deixa-me dizer, isso ia mudar a tua vida. Deixa-me ir mais... podemos imaginar mais um pouco? Mais imaginação. Vamos partir do princípio que esse morto era alguém muito querido para ti. Podemos imaginar mais? Vamos imaginar que era alguém da tua família a quem tu amavas profundamente. Se por alguma razão, eu disse que era imaginação, se por alguma razão alguém que tu amas profundamente tivesse morrido e na hora do seu funeral se levantasse, a tua vida ia ter um antes e um depois. Tu ias contar isso a toda a gente. Tu ias contar isso a toda a gente. Tu não ias estabelecer uma relação de confiança e de amizade com ninguém sem que houvesse aquele momento que tu ias contar que uma pessoa que tinha morrido tinha ressuscitado à tua frente. A tua vida ia mudar por causa disso. Claro, eu sei o que é que tu podes dizer. Tiago, está certo, mas Jesus ressuscitou há 2000 anos. Eu não estava lá como Maria Madalena estava. É aqui que entra a fé. Tu, de facto, não estavas lá. Eu também não estava lá. Nenhum de nós estava lá. Mas pela fé, aquilo que nós não podemos presenciar tem o mesmo poder de nos transformar. Aquilo que tu não assististe diretamente pela fé é uma coisa que te transforma. Porquê é que eu estou a insistir neste ponto? Porque quando eu te digo que crer é contagiar, eu tenho a noção, naturalmente, que nós temos personalidades diferentes. Alguns de vocês serão mais como eu, que falam muito e não sabem estar calados e, portanto, se gostam de alguma coisa, já estão a vender aquilo que gostam. E há outros que são mais sossegados, têm o espírito das beatitudes do Sermão do Monte e não precisam de chatear os outros. Mas eu não quero dividir isto em termos de personalidade. Logo, o tipo que não sabe estar calado é que é o grande evangelista e o outro que é tímido, é crente, mas deixa-o seguir no campo dele. Deixa-me dizer, com todo o respeito pela timidez, eu tenho os meus momentos de timidez, porque com todo o respeito por timidez, se tu realmente acreditas que alguém que foi homem e que é homem, está à direita do Pai, ressuscitou, isso tem de mudar a tua vida. Isso tem de ser um facto que muda a maneira como tu vives. Não tem a ver com o facto, Tiago, mas tu tens a personalidade certa para isso, tu és pastor, é o teu trabalho, é falares. Não. Não é uma questão de personalidade. Porque o poder que ressuscitou Jesus não foi o poder de uma personalidade, foi o poder de Deus. E o poder de Deus que ressuscitou Jesus é o poder que é dado para as suas testemunhas não se calarem acerca do assunto. Crer é contágio. Durante a próxima semana, durante esta semana, quando regressarmos ao trabalho, eu sei que alguns vão aproveitar para fazer algumas férias, mas tu vais ter a oportunidade de contagiar pessoas ao teu lado. Não vou ser eu não estou no teu trabalho, eu não tenho os teus amigos, és tu. E não é uma questão de personalidade, é uma questão de poder de Deus. Não traves na tua personalidade o poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Por isso, considero esta terceira e última coisa. Crer em Cristo contagia, porque o encontro privado que tivemos com Ele, ao tornar-se público, opera segundo o poder dele e não segundo o nosso poder. Encontras essa frase aí? A nossa personalidade tem importância. Se tu és tímido ou introvertido, não é por te tornares cristão que deixas de ser tímido ou introvertido.
Mas o ponto não é a tua personalidade. O ponto é o poder de Deus. Amém? O ponto é o poder de Deus. Eu sei que já estamos a chegar mesmo à fase do silêncio, que é mesmo o pré-adormecimento, meus irmãos. Eu sei. Mas o ponto não é a tua personalidade. O ponto é o poder. Eu quero terminar este sermão. Nós hoje vamos fazer... se havia domingo ideal para não inventar muito, é hoje. Mas eu gostava que nós hoje... Temos a ceia, ao primeiro domingo do mês. Passámos ainda agora pela quinta-feira do mandato, pela sexta-feira santa, e eu gostava, vou pedir aos diáconos, o pastor Manel vai ajudar, mas eu vou pedir, e eu sei que eu nem disse nada aos diáconos, peço perdão, um anjo apareceu-me lá atrás e diz, faz isto e pronto, eu só vos estou a anunciar agora. Mas eu gostava que os diáconos fossem distribuídos o pão e o vinho já, ok? Eu sei que vai ser um desafio, já topámos tantos hoje. Portanto, eu vou pedir que vão distribuir o pão e o vinho. Eu sei que não é muito comum nós termos os dois elementos à frente, mas eu vou pedir que as duas coisas sejam distribuídas enquanto partilho o final da mensagem convosco. Portanto, todos os diáconos, desculpem, às vezes o melhor é mesmo não dizer, porque se eu dissesse iam ficar preocupados. E ao menos assim livraram-se da preocupação. Só têm o problema, não é? Às vezes é só isto, é só ter o problema e não ter o conhecimento prévio dele. Portanto, nós vamos arranjar... Força, podemos começar a distribuir, sim, por favor. E vamos fazer, portanto, guarda o pão, que é para depois juntares o vinho também. Eu quero convidar a participar nesta refeição aqueles que nós acreditamos que são convidados por Jesus para o fazer. Quem é que deve comer do pão? Quem é que deve comer do vinho? Aqueles que um dia declararam que Jesus ressuscitou depois de ter morrido pelos seus pecados. E que, como o declararam, descendo às águas do batismo, então esta refeição é para vocês. Portanto, todos aqueles que um dia declararam que Jesus morreu e ressuscitou pelos seus pecados e desceram às águas, são convidados a participar nesta refeição. Eu sei que, pela igreja estar ainda mais cheia, se for preciso algum ajuste de logística, nós vamos ser flexíveis a isso. Quero também dar uma indicação acerca do vinho. Nós servimos vinho, mas também servimos sumo de uva. Portanto, se tu preferires o sumo de uva, por favor, pede aos diáconos que eles indicam-te que geralmente o sumo de uva está no círculo concêntrico. Está bem? Vamos conseguir fazer isto. Eu sei que agora há pessoas à vossa frente, mas ainda estão comigo para últimos minutos desta mensagem. A igreja ainda está comigo? Amém? Então é isso. Vamos lá. Eu não quero levar muito mais de vocês, mas eu hoje gostava que pudéssemos ter este privilégio de termos o pão e o vinho, relembrando isto. Verso 16. No verso 16, tu vês que acontece aquilo que vai colocar uma Maria que via, finalmente a ver. Porque Jesus já tinha falado com ela, mas ela não o tinha reconhecido. Olha aí, verso 14. Voltou-se para trás, viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Eu não vou entrar agora nos detalhes que ajudam a explicar a razão porque Jesus não era reconhecido. Vou-te apenas dizer o que muitos teólogos acreditam, é que como Jesus já ressuscitou no seu corpo glorificado que tem hoje agora, pensa nisto. A esta hora agora, como é que se diz? No fuso horário da Trindade, Jesus está com o corpo como que estava há 2000 anos. É um corpo real. Então o que os teólogos dizem é que, por conta deste corpo glorificado, talvez isso significasse que a glória de Jesus no seu corpo glorificado trouxesse desafios a quem está habituado a ver com os olhos normais. Por isso vai acontecer mais do que uma vez depois da ressurreição, pessoas estarem na presença de Jesus e não o reconhecem. Acontece com a Maria Madalena, ela vê Jesus, mas não vê Jesus. O que é que vai ser a solução no verso 16? Tens a Bíblia, sabes ler, responde. O que é que vai ser a solução no verso 16 para Maria Madalena finalmente reconhecer Jesus? Qual é a solução?
Jesus vai chamar o nome de Maria. Eu não sei como é que tu consegues ler este texto sem te emocionares. Há alturas na nossa vida em que basta que alguém nos chame pelo nome. Há alturas na nossa vida em que basta que alguém nos chame pelo nome, que isso já fez tudo o que era preciso ser feito. Não há nenhuma explicação. Não há... Maria, não estavas mesmo a ver que era eu? Maria, não estavas a ver durante aquele tempo todo? Há só o nome de Maria Madalena que é dito por Jesus. Sabes porquê? Porque não ia ser Maria Madalena a encontrar Jesus, mas tem de ser Jesus a encontrar Maria Madalena. Não vais ser tu que vais conseguir encontrar Deus. Se tu não tens fé, podes chegar aqui e dizer assim: olha, este pessoal encontrou Deus. Eu não sei bem como é que eles o encontraram, porque eu ainda não encontrei ninguém, mas este pessoal encontrou Deus. Ninguém aqui encontrou Deus. Por isso é que ninguém aqui tem um método para tu, que ainda não encontraste Deus, encontrares. Mas todos aqui que acreditam em Deus consideram que foram encontrados por Deus. Agora, eu sei que dito isto assim, isto pode soar um pouco fatalista, porque a pessoa pode dizer assim: mas eu gostava de encontrar Deus, como é que eu o encontro? E eu, como tenho uma fé que não é desenvolvida por mim, mas que me é dada, eu não tenho um esquema para tu ires encontrar Deus. Mas deixa-me dizer uma coisa que eu te quero recomendar, porque é isso que nós fazemos sempre que nos encontramos aqui. Eu acredito que quando esta palavra é lida de coração aberto, ela não volta vazia. Eu acredito que quando esta palavra é lida de coração aberto, ela não volta vazia. E nós temos encontrado Jesus na leitura da sua palavra. Mais ainda, Jesus precisa de usar a sua palavra dizendo o nome Maria para que Maria finalmente veja. O que é que acontece primeiro? São os olhos a reconhecer Jesus? Não. São os ouvidos a ouvir a palavra de Jesus e então os olhos passam a ver. É por isso que nós somos cristãos evangélicos, obcecados pela Bíblia, porque nós sabemos que a fé vem pelo ouvir e a ouvir a palavra de Deus. Tu não vais encontrar Jesus através dos teus olhos, por muito que os teus olhos queiram encontrá-lo. Tu não vais encontrar Deus num lugar muito bonito, por muito que esse lugar te dê muita beleza. Mas tu vais ser encontrado por Jesus quando te dispões a ouvir a palavra dele. Jesus chama-te pelo nome. Jesus chama-te pelo nome. E é isso que acontece aqui. A ressurreição de Cristo recorda-nos que ver Jesus é também ouvi-lo a dizer o nosso nome. E é aqui que eu quero fazer a ponte agora para nós segurarmos o vinho e o pão. Indo ao texto que nós costumamos ler, em 1 Coríntios, no capítulo 11, não precisam de abrir. Quero só certificar-me que todos estão servidos. Todos estão servidos? Isso é sinal que estão servidos? Não, é sinal que falta servir. Obrigado. Obrigado. A Bíblia fala na importância de esperarmos uns pelos outros, porque é uma refeição. É verdade que nós agora tomamos-la de um modo muito resumido, mas é uma refeição que estamos a tomar. Eu sei que este dia já foi longo a nível de convívio. Eu sei que já tiveste a oportunidade de falar com muita gente, talvez com pessoas com quem nunca tinhas falado hoje, mas ainda aproveitando o facto de estarmos com o pão e o vinho na mão, eu vou convidar-te a olhares para o teu lado e olhares para a igreja e uma vez mais vires que grande refeição. Vieram mais de 200 pessoas a esta refeição. Porquê? Repara aquilo que nós lembramos quando comemos o pão. O texto que eu costumo ler e que vou voltar a ler para vós diz assim: Eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Quem estava a dizer estas palavras é o apóstolo Paulo. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, e lembramos essa noite ainda agora há 2 dias, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim.
Ainda antes de comermos o pão, recorda-te um detalhe. Isto foi antes de Jesus ressuscitar. O pessoal que estava lá, os discípulos, não apanhou tudo o que estava nas palavras de Jesus. A prova é que quando Jesus morre, eles não fazem uma ligação direta entre uma coisa e outra. Uma vez mais eu quero dizer, a ligação direta não é feita porque tu arranjas modo de desenvolver uma cabeça que percebe. Mas porque a tua fé é algo que te foi dado e não desenvolvido por ti. Jesus mandou tomar o pão para nós nos lembrarmos daquilo que de uma maneira especial nos lembramos na sexta-feira. Comamos o pão. Não ficou por aqui. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Uma vez mais, quero-te lembrar, eles estavam a ouvir estas palavras e quando se concretizou isto que Jesus estava a anunciar, eles não perceberam. Porque a fé não é uma coisa que os discípulos poderiam desenvolver, mas é uma coisa que é dada. Jesus mandou beber o vinho, bebamos o vinho. Quando nós comemos o pão e quando nós bebemos o vinho, nós lembramos que o nosso Senhor veio à cruz, morreu por nós e que um dia nós o vamos encontrar rosto a rosto, para ouvirmos o nosso nome a ser dito por Jesus. Se nesta manhã tu ainda lutas com o reconhecimento deste homem, deste Deus, homem-Deus, que morreu e ressuscitou, deixa-me sugerir-te. Lê esta palavra de coração aberto. Deixa-me dar-te uma recomendação pessoal. O Evangelho de Marcos é curto, é simples, é o mais curto dos Evangelhos. Lê a palavra de coração aberto e prepara-te para ser surpreendido pelo Jesus que aí vais encontrar. Igreja, vamos louvar o nosso Senhor Jesus. Recebam a bênção do nosso Deus. Ora, aquele que é poderoso para vos livrar de tropeços e vos apresentar imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, a glória, a majestade, o império, a soberania, antes de todas as eras, agora e por todos os séculos. Amém.